Há algo que os cristãos do passado entendiam com mais profundidade do que muitos hoje. A fé não se sustenta por eventos, mas por hábitos espirituais invisíveis. Não eram as grandes reuniões que mantinham a chama acesa. Não eram os momentos emocionantes que preservavam a fé. Era a rotina silenciosa de permanecer em Cristo. Jesus resume isso em João 15, 4, 7. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. Aqui não está uma sugestão devocional. Está o segredo de toda a vida cristã que permanece firme ao longo do tempo. O hábito que sustentava a fé no passado não era novidade constante, mas comunhão constante. Charles Spurgeon dizia que muitos cristãos modernos vivem de estímulos, enquanto os cristãos antigos viviam de raiz. Buscam sempre algo novo, quando deveriam aprofundar o que já receberam. Correm atrás de experiências, quando deveriam cultivar a permanência. E é por isso que hoje vemos fé agitada, mas não fé resistente. No passado, a fé era construída no secreto, no quarto fechado, no tempo diário com Deus, na leitura reverente da palavra, na oração que não buscava sensação, mas comunhão. Esse hábito simples sustentava homens e mulheres em tempos de perseguição, escassez e incerteza. Não era uma fé de palco, era uma fé de permanência. Hoje, muitos querem os frutos da fé antiga, mas rejeitam a disciplina que a sustentava. Querem a força espiritual, mas não querem a constância espiritual. Querem a alegria profunda, mas não querem o hábito silencioso de permanecer ligados à videira todos os dias. Jesus não mudou. O Evangelho não mudou. Mas o ritmo espiritual mudou. E enquanto a fé antiga crescia em raízes, a fé moderna cresce em superfície. Este ensino não é um convite à nostalgia religiosa. É um chamado ao retorno. Retorno à disciplina da permanência. Retorno ao hábito que sustentava a fé quando não havia conforto, mas havia convicção. Retorno à vida simples e profunda de quem aprendeu que a maior força do cristão não está em fazer muito por Cristo, mas em viver dele todos os dias. Porque no fim, o hábito que sustentava a fé no passado é o mesmo que pode sustentar a sua hoje. Permanecer em Cristo. Há uma diferença profunda entre uma fé que resiste e uma fé que apenas resplandece. A fé que resiste nasce no secreto. A fé que só resplandece nasce no palco. E João 15,4 nos lembra de onde vem a verdadeira força espiritual. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus não estava ensinando um método de crescimento. Estava revelando a fonte da permanência. Os cristãos do passado entendiam isso com clareza. Eles não construíam sua fé em cima de eventos, mas em cima de hábitos invisíveis. A maior parte da vida espiritual deles não acontecia diante das pessoas, mas diante de Deus. No quarto fechado, no silêncio, no tempo diário de comunhão. Era ali que a fé se fortalecia, quando ninguém via, quando não havia aplausos, quando não havia reconhecimento. Hoje, muitos querem uma fé que impressione. No passado, buscava-se uma fé que permanecesse. Hoje, valoriza-se a visibilidade. No passado, valorizava-se a fidelidade. E essa mudança de foco explica por que tantos hoje começam bem, mas poucos continuam firmes. Charles Spurgeon dizia que o maior perigo da vida cristã moderna é trocar raiz por reflexo, trocar profundidade por aparência. Ele alertava que uma fé que depende de estímulos constantes se enfraquece rapidamente quando o estímulo desaparece. Mas a fé que nasce da comunhão diária com Cristo permanece firme mesmo quando tudo ao redor se cala. João 15,4 não fala de visitas ocasionais a Deus, mas de habitação constante. Não fala de buscar Jesus apenas em momentos difíceis, mas de viver ligado a Ele em todos os momentos. E isso era o hábito espiritual que sustentava a fé no passado. Permanecer
quando ninguém estava olhando, buscar quando ninguém estava cobrando, orar quando ninguém estava incentivando. A fé antiga não se alimentava de novidades. Alimentava-se de constância. Não vivia de picos emocionais. Vivia de raízes profundas. E por isso resistia às perseguições, às crises, às perdas. Porque não dependia do ambiente, dependia da comunhão. Spurgeon afirmava que muitos cristãos sabem como falar de Cristo, mas poucos sabem como estar com Cristo. Sabem servir, mas não sabem permanecer. Sabem agir, mas não sabem repousar na presença. E quando o ativismo substitui a intimidade, a fé começa a se tornar pesada, cansativa, mecânica. O segredo da fé que se mantém ao longo dos anos não está em fazer mais para Deus, mas em estar mais com Deus. Permanecer em Cristo não é uma experiência rara. É uma disciplina diária. É acordar e decidir viver ligado à videira. É escolher a presença antes da pressa. É buscar comunhão antes de buscar resultados. No passado, os cristãos não tinham tantos recursos, tantas plataformas, tantas ferramentas. Mas tinham algo que hoje se perde com facilidade: tempo com Deus. E esse tempo não era tratado como luxo espiritual, mas como necessidade vital. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, a alma precisava da presença de Cristo todos os dias. João 15:4 nos ensina que o ramo não sobrevive por visitas à videira, mas por conexão contínua. Não é o encontro ocasional que sustenta a vida espiritual, mas a permanência diária. E quando essa permanência se perde, a fé pode continuar existindo, mas perde força, perde alegria, perde estabilidade. Spurgeon dizia que uma fé que não é alimentada no secreto começa a buscar sustento em coisas erradas. Reconhecimento humano, ativismo excessivo, experiências emocionais, aprovação das pessoas. Mas nada disso sustenta uma alma por muito tempo. Só a comunhão com Cristo sustenta. O hábito espiritual que sustentava a fé no passado não era complicado. Não exigia tecnologia, não dependia de estrutura. Era simples, mas profundo. Permanecer em Cristo todos os dias, no silêncio, na palavra, na oração, na dependência. Se hoje você percebe que sua fé tem sido mais vivida para fora do que cultivada por dentro, João 15:4 não vem para condenar, vem para convidar. Convidar a voltar ao lugar onde a fé se fortalece de verdade, ao secreto, à comunhão, à disciplina invisível que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que todos veem. Porque a fé que dura não nasce no palco, nasce no secreto com Cristo. Há uma diferença profunda entre confiar em Deus e depender de Deus. Muitos hoje ainda confiam, mas poucos dependem. Confiam que Ele existe, confiam que Ele abençoa, confiam que Ele ajuda, mas aprenderam a viver como se pudessem caminhar sozinhos por longos trechos. João 15:5-6 confronta essa ilusão de forma direta. Sem mim, nada podeis fazer. Não pouca coisa, não algumas coisas, nada. Os cristãos do passado entendiam isso de forma visceral. Eles não viam a vida espiritual como algo que podia ser administrado por competência pessoal. Sabiam que a fé não se sustenta por organização, nem por talento, nem por método, mas por dependência diária. Por isso, oravam mais do que planejavam, esperavam mais do que corriam, buscavam mais do que exibiam. Hoje, muitos aprenderam a administrar a fé como se fosse um projeto. Organizam horários, montam estratégias, criam estruturas e depois pedem que Deus abençoe o que já decidiram. No passado, a lógica era outra. Buscava-se primeiro a direção de Deus e só depois se dava o passo. A fé era construída de joelhos antes de ser vivida de pé. Charles Spurgeon dizia que a maior tentação do cristão maduro é trocar dependência por experiência. À medida que alguém caminha com Deus, aprende muita coisa. E isso é bom.
Mas quando essa experiência começa a substituir a necessidade diária da graça, a fé começa a se apoiar em si mesma. E a fé que se apoia em si mesma se torna frágil sem perceber. João 15 nos mostra que o ramo não produz porque é forte, mas porque está ligado. Ele não gera vida por esforço próprio, mas por conexão contínua. Quando essa conexão é tratada como opcional, a fé começa a secar lentamente. Não de forma escandalosa, mas silenciosa. A pessoa continua ativa, mas perde a sensação de vida interior. Continua fazendo coisas para Deus, mas já não vive de Deus. No passado, a dependência não era vista como fraqueza. Era vista como honra espiritual. Reconhecer que precisava de Deus todos os dias não era sinal de imaturidade, mas de sabedoria. Os crentes antigos não se envergonhavam de dizer: sem Ele, eu não consigo. Hoje muitos se envergonham de parecer fracos. Preferem parecer competentes a parecer dependentes. Mas o Evangelho nunca exaltou a autossuficiência. Exaltou a rendição. Jesus não chamou seus discípulos para se tornarem fortes em si mesmos, mas para permanecerem fracos o suficiente para dependerem dele sempre. Spurgeon afirmava que a força do cristão não está em quanto ele consegue fazer, mas enquanto ele está disposto a confiar. Porque quem confia, ora. Quem confia, espera. Quem confia, aprende a dizer não às próprias pressas para dizer sim ao tempo de Deus. Muitos hoje vivem cansados não porque trabalham demais, mas porque dependem de menos. Carregam a fé como peso, quando ela deveria ser descanso. Tentam sustentar a vida espiritual com disciplina humana, quando ela só pode ser sustentada pela graça divina. João 15:6 fala da consequência de viver sem essa dependência. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e secará. Secar não é cair de uma vez, é perder frescor, perder sensibilidade, perder alegria, perder vida interior. É continuar caminhando por fora, enquanto, por dentro, a alma se torna árida. Os cristãos do passado temiam essa secura mais do que temiam dificuldades externas. Sabiam que um coração seco não suporta a pressão do tempo. Por isso, protegiam a comunhão como quem protege a própria vida. A oração não era luxo, era necessidade. A palavra não era complemento, era alimento. Spurgeon dizia que muitos cristãos modernos vivem de empréstimos espirituais, da fé dos outros, das mensagens que ouvem, das experiências que assistem. Mas a fé que sustenta é a fé que recebe diretamente da fonte. O hábito espiritual que sustentava a fé no passado não era confiar em si mesmo para fazer coisas para Deus. Era depender de Deus para viver com Deus. E essa dependência não produzia fraqueza, produzia firmeza. Porque quem depende do Deus eterno aprende a não se apoiar em coisas passageiras. Se hoje você percebe que sua fé tem sido mais organizada do que dependente, mais ativa do que rendida, mais confiante em métodos do que na presença de Cristo, João 15:5-6 não vem para condenar, vem para realinhar. Porque a fé que permanece não é a que aprende a caminhar sozinha, é a que aprende a nunca caminhar sem Cristo. Há uma diferença profunda entre ter a Bíblia por perto e ter a Bíblia por dentro. Muitos hoje carregam a Escritura, mas poucos permitem que ela governe. João 15:7 toca exatamente nesse ponto. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, aqui não está apenas a promessa de uma oração respondida. Está a revelação de um hábito espiritual que sustentava a fé no passado. Deixar a palavra habitar, não apenas visitar. Os cristãos de outras gerações não tratavam a Escritura como inspiração ocasional. Tratavam como autoridade diária. Não liam para se sentirem melhor, liam para serem moldados. Não buscavam versículos que confirmassem suas opiniões.
buscavam a palavra que confrontasse seus caminhos. A fé deles era sustentada não por tendências, mas por verdade firme. Hoje, muitos querem uma fé que se adapte ao tempo. No passado, buscava-se uma fé que resistisse ao tempo. E essa resistência vinha de um hábito simples e profundo: permitir que a palavra permanecesse no coração, governando decisões, moldando pensamentos, corrigindo atitudes. Charles Spurgeon dizia que uma Bíblia aberta na mesa não garante uma alma transformada. A transformação acontece quando a palavra deixa de ser apenas leitura e se torna regra de vida. Ele afirmava que a maior tragédia espiritual é quando o cristão conhece a Escritura, mas vive como se ela fosse apenas conselho, não mandamento. João 15:7 nos mostra que a permanência em Cristo está ligada diretamente à permanência da palavra em nós. Não existe comunhão profunda sem submissão profunda. Muitos querem a presença de Cristo, mas resistem à autoridade de Cristo. Querem consolo, mas rejeitam correção. Querem promessa, mas evitam confronto. No passado, a fé era sustentada por homens e mulheres que tremiam diante da palavra, não por medo, mas por reverência. Eles sabiam que ouvir a Deus exigia resposta, que ler a Escritura exigia mudança, que conhecer a verdade exigia obediência. Hoje, a palavra muitas vezes é usada como decoração espiritual. Está presente nos cultos, nos posts, nos discursos, mas ausente nas decisões difíceis, nos momentos secretos, nas escolhas silenciosas. A fé continua existindo, mas perde força porque deixou de ser governada. Spurgeon afirmava que Satanás não teme um cristão que lê a Bíblia sem obedecê-la. Ele teme o cristão que submete a vida inteira à palavra. Porque a palavra que permanece não apenas informa, transforma. João 15:7 também revela algo precioso. Quando a palavra permanece, a oração se alinha. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Muitos querem respostas, mas poucos querem submissão. Querem que Deus mude circunstâncias, mas não querem que Deus mude corações. A oração que nasce da palavra não é tentativa de convencer Deus, é a expressão de um coração já alinhado com a vontade dele. Os cristãos do passado não oravam para dobrar Deus à própria agenda. Oravam para dobrar o próprio coração à agenda de Deus. E por isso suas orações tinham peso espiritual. Não porque eram mais eloquentes, mas porque eram obedientes. O hábito espiritual que sustentava a fé no passado não era consumir conteúdo bíblico, era viver sob a Bíblia. Era permitir que cada decisão passasse pelo crivo da palavra. Era ajustar caminhos, abandonar práticas, romper com pecados, não por pressão externa, mas por convicção interna. Spurgeon dizia que a fé que não se submete à Escritura se torna vulnerável a qualquer vento de doutrina. E isso explica muito do que vemos hoje. Cristãos confusos, instáveis, influenciados por modas espirituais porque perderam o hábito de permanecer na verdade. A palavra que permanece gera estabilidade, gera discernimento, gera firmeza. Não faz a fé barulhenta, faz a fé sólida. Se hoje você percebe que sua fé tem sido mais guiada por sentimentos do que pela verdade, mais moldada por opiniões do que pela Escritura, mais influenciada pela cultura do que pela palavra de Cristo, João 15:7 não vem para condenar, vem para restaurar. Restaurar o hábito que sustentava a fé no passado. Viver sob a autoridade viva da palavra de Deus. Porque a fé que permanece não é a que muda com o tempo. É a que permanece na verdade que nunca muda. Há uma diferença profunda entre uma fé que sente e uma fé que obedece. A fé que sente pode ser intensa por um momento. A fé que obedece sustenta uma vida inteira. João 15:7 nos mostra que a permanência verdadeira não se mede pela força das emoções,
mas pela constância da submissão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Permanecer aqui não é experiência rara, é disciplina diária. Os cristãos do passado compreendiam isso. Eles não sustentavam a fé em picos emocionais, mas em decisões repetidas. Não viviam à espera de sentir algo extraordinário para obedecer. Obedeciam para permanecer próximos de Deus, mesmo quando nada parecia extraordinário. A fé deles não dependia de ânimo, dependia de convicção. Hoje, muitos aprenderam a medir a vida espiritual pelo que sentem. Se sentem alegria, dizem que estão bem com Deus. Se não sentem nada, pensam que estão distantes. Mas a Escritura nunca ensinou que a comunhão se mantém por sensação. Ela ensina que a comunhão se mantém por fidelidade. Charles Spurgeon dizia que há cristãos que obedecem apenas quando estão animados. Mas a verdadeira fé obedece mesmo quando o coração está cansado. Ele afirmava que a obediência que depende de emoção é frágil demais para sustentar uma vida cristã longa, porque a emoção sobe e desce, mas a verdade permanece. João 15:7 liga a permanência à palavra, não ao sentimento. Quando a palavra governa, a vida encontra estabilidade. Quando a emoção governa, a vida se torna instável. E isso explica por que muitos começam com fervor e terminam com frustração. Começaram sustentados por emoção, mas nunca desenvolveram o hábito da obediência diária. Os cristãos do passado sabiam que obedecer não era glamour espiritual, era fidelidade silenciosa. Não havia holofotes, não havia reconhecimento, mas havia consciência limpa diante de Deus. Eles obedeciam no secreto, ajustavam rotas quando ninguém via, guardavam o coração quando ninguém cobrava, e essa obediência silenciosa sustentava a fé quando as circunstâncias se tornavam duras. Spurgeon afirmava que a maior prova de amor a Cristo não é cantar mais alto, mas andar mais reto. Não é falar mais sobre Jesus, mas viver mais parecido com Ele. A fé que se sustenta é a fé que aprende a dizer sim a Deus quando ninguém aplaude. João 15:7 nos lembra que a obediência não é peso, é proteção. Quando a palavra permanece em nós, ela nos guarda de escolhas que parecem boas, mas enfraquecem a alma. Ela nos livra de caminhos fáceis que roubam a comunhão. Ela nos preserva de decisões impulsivas que custam caro depois. Hoje, muitos querem uma fé que os faça sentir bem, mas não querem uma fé que os transforme. Querem consolo, mas resistem à correção. Querem promessa, mas evitam confronto. Mas a fé que sustentava os cristãos do passado não fugia do confronto. Eles sabiam que Deus corrige porque ama e molda porque quer preservar. Spurgeon dizia que uma fé que nunca é corrigida não é fé protegida, é fé exposta. Exposta ao orgulho, à vaidade espiritual, à autossuficiência. Mas a fé que se submete diariamente à palavra permanece humilde, sensível, ensinável. E é essa humildade que sustenta a caminhada por décadas. A obediência diária não é heróica. Ela é constante. Não aparece em testemunhos grandiosos, mas aparece em vidas que não desistem, em cristãos que continuam orando quando não sentem vontade, que continuam lendo a palavra quando parece repetitivo, que continuam escolhendo o certo quando seria mais fácil ceder. Esse era o hábito espiritual que sustentava a fé no passado. Fidelidade invisível, não espetáculo, não novidade, não sensação, mas compromisso com Deus todos os dias. Se hoje você percebe que tem esperado sentir algo para obedecer, João 15:7. Não vem para condenar, vem para libertar. Libertar você da tirania das emoções. Libertar você da dependência de estímulos. Libertar você para viver uma fé mais firme, mais estável, mais profunda. Porque a fé que permanece não é a que sente mais, é a que obedece sempre. E quem aprende a obedecer diariamente,
descobre que a maior alegria da vida cristã não está em sentir algo extraordinário, mas em andar com Deus de forma constante. Existe uma diferença profunda entre uma fé que dura e uma fé que apenas empolga. A fé que empolga nasce do conforto. A fé que dura nasce da perseverança. E João 15:4-7 nos mostra que permanecer em Cristo não é uma experiência momentânea. É uma disciplina que atravessa o tempo. Os cristãos do passado não sustentavam a fé porque tudo era fácil. Pelo contrário, muitas vezes sustentavam a fé porque tudo era difícil. Perseguições, perdas, escassez, rejeição. Ainda assim, permaneciam. Não porque tinham uma fé mais romântica, mas porque tinham uma fé mais enraizada. Hoje, muitos querem uma fé que funcione apenas quando as circunstâncias cooperam. Querem comunhão quando há tempo. Querem oração quando sobra energia. Querem obediência quando não custa. Mas a fé que sustentava os cristãos antigos não dependia de conveniência. Dependia de convicção. Charles Spurgeon dizia que a perseverança é a prova silenciosa da fé verdadeira. Ele afirmava que muitos começam com entusiasmo, mas poucos continuam com fidelidade. Porque entusiasmo se alimenta de novidade. Perseverança se alimenta de profundidade. João 15 fala de permanecer. Permanecer quando a oração parece seca. Permanecer quando a palavra parece repetitiva. Permanecer quando a presença de Deus não é sentida com intensidade. Permanecer quando o coração está cansado. Permanecer quando ninguém vê. Essa é a fé que sustenta, não a fé que foge quando o caminho se torna difícil. No passado, os cristãos não perguntavam, está fácil? Perguntavam, é verdadeiro? Hoje, muitos perguntam, isso me faz bem agora? No passado, perguntava-se, isso me mantém fiel? Spurgeon dizia que a fé que não aprende a caminhar no cansaço se torna frágil demais para sobreviver à longa estrada. Deus nunca prometeu uma jornada sem fadiga. Prometeu companhia fiel na jornada. João 15:4-7 deixa isso claro. Permanecer não é sentir sempre, é decidir sempre. É escolher estar ligado à videira quando a seiva parece fraca. Porque a vida não depende do que você sente, depende de quem você permanece. Muitos hoje abandonam práticas espirituais não porque deixaram de crer, mas porque deixaram de perseverar. A oração se torna irregular. A palavra se torna esporádica. A comunhão se torna opcional. E aos poucos, a fé perde sustentação. Não por falta de verdade, mas por falta de constância. Os cristãos do passado entendiam que perseverar não era heroísmo, era necessidade espiritual. Eles sabiam que a fé sem disciplina se desgasta, que a comunhão sem regularidade se enfraquece, que a vida espiritual sem perseverança se torna vulnerável. Spurgeon afirmava que Deus não sustenta apenas os que começam bem, mas os que continuam bem. A graça que salva também é a graça que mantém. Mas essa graça opera em corações que não desistem de permanecer, mesmo quando não sentem nada extraordinário. Hoje, muitos querem uma fé que produza resultados rápidos, mas a fé que sustenta a vida não cresce em velocidade, cresce em fidelidade. Não se mede em semanas, mas em anos. Não se constrói com picos emocionais, mas com rotinas espirituais fiéis. João 15 nos lembra que o ramo não escolhe quando vai precisar da videira. Ele precisa sempre. E a fé que aprende isso deixa de negociar a permanência. Não vive mais de fases espirituais, mas de constância espiritual. Se hoje você percebe que tem sido fiel quando é fácil, mas instável quando é difícil, este texto não vem para acusar, vem para chamar. Chamar você de volta ao hábito que sustentava a fé no passado. Perseverar quando não há sensação, quando não há aplauso, quando não há conforto. Porque a fé que permanece não é a que corre mais rápido, é a que caminha por mais tempo.
E quem aprende a perseverar, descobre que a maior vitória da vida cristã não é começar com fogo, mas terminar com fidelidade. Há uma diferença profunda entre uma fé que é vigiada e uma fé que é disciplinada. A fé vigiada cresce enquanto alguém está olhando. A fé disciplinada cresce mesmo quando ninguém vê. E o hábito espiritual que sustentava a fé no passado não dependia de cobrança externa, mas de uma decisão interna. Permanecer em Cristo todos os dias, mesmo quando não havia incentivo algum. João 15, 4, 7 nos mostra que a permanência verdadeira não nasce da pressão, mas da convicção. Jesus não diz: permanecei em mim quando alguém estiver observando. Ele diz: permanecei em mim. Ponto. Porque a vida espiritual real não se constrói com plateia. Constrói-se no secreto. Os cristãos do passado entendiam isso. Eles não precisavam de lembretes constantes para orar. Não precisavam de campanhas para ler a Bíblia. Não precisavam de desafios públicos para buscar a Deus. Faziam isso porque sabiam que a fé não se sustenta sozinha. Sabiam que, se não cultivassem a comunhão, a alma enfraqueceria. Não era legalismo, era consciência espiritual. Hoje, muitos dependem de estímulos externos para manter práticas espirituais básicas. Só oram quando há campanha. Só leem a palavra quando há plano coletivo. Só buscam a Deus quando há crise. E quando a pressão some, a disciplina desaparece junto. Mas a fé que sustentava os cristãos antigos não vivia de pressão, vivia de convicção profunda. Charles Spurgeon dizia que o cristão que só anda direito quando alguém o observa ainda não aprendeu a andar diante de Deus. Ele afirmava que a maturidade espiritual começa quando a pessoa passa a se importar mais com a aprovação do céu do que com a aprovação da terra. Porque quem vive diante de Deus não precisa ser lembrado de permanecer. Permanece porque ama. João 15 nos mostra que a vida espiritual não é mantida por fiscalização, mas por conexão. O ramo não precisa ser vigiado para dar fruto. Ele só precisa permanecer ligado à videira. Quando essa ligação é viva, a disciplina deixa de ser peso e se torna prazer santo. Não prazer emocional, mas prazer de saber que a alma está no lugar certo. No passado, os cristãos cultivavam hábitos espirituais não porque era bonito, mas porque era necessário. Eles sabiam que o coração humano se afasta facilmente. Sabiam que, sem disciplina invisível, a fé se tornaria superficial. Por isso, guardavam horários com Deus. Guardavam o silêncio. Guardavam a leitura da palavra. Guardavam a oração não como ritual, mas como alimento diário. Spurgeon afirmava que muitos querem os privilégios da fé sem assumir as responsabilidades da fé. Querem paz, mas não querem vigilância. Querem alegria, mas não querem disciplina. Querem fruto, mas não querem permanecer. Mas João 15 deixa claro: sem permanência, não há fruto duradouro. A disciplina invisível não aparece nos testemunhos, mas aparece na perseverança. Aparece em quem continua buscando a Deus quando não sente nada especial. Aparece em quem mantém a oração quando a rotina está pesada. Aparece em quem continua lendo a palavra quando parece repetitivo. Essa é a fé que sustenta uma vida inteira. Hoje, muitos se perdem não por grandes pecados escandalosos, mas por pequenas negligências diárias. Um dia sem oração vira uma semana. Uma semana sem palavra vira um mês. Um mês sem comunhão vira um ano. E quando percebem, a fé ainda existe, mas perdeu força, perdeu alegria, perdeu profundidade. Os cristãos do passado temiam essa negligência silenciosa. Por isso, cultivavam hábitos espirituais como quem cultiva a própria vida. Não por medo, mas por amor a Deus. Eles não queriam apenas ser cristãos aos domingos. Queriam viver diante de Deus todos os dias. Spurgeon dizia
que a verdadeira espiritualidade não se prova em momentos públicos, mas nos momentos invisíveis. Quando ninguém está olhando, quando ninguém cobra, quando ninguém sabe. É ali que se decide se a fé é apenas tradição ou se é convicção profunda. João 15:4-7 nos chama de volta a esse lugar. Não ao esforço vazio, não ao legalismo seco, mas à disciplina viva de permanecer em Cristo por amor, não por obrigação, por convicção, não por pressão. Se hoje você percebe que sua vida espiritual tem sido sustentada mais por estímulos externos do que por decisão interna, este texto não vem para condenar, vem para despertar. Despertar para o hábito que sustentava a fé no passado. A disciplina invisível de quem vive diante de Deus, mesmo quando ninguém vê. Porque a fé que permanece não é a que precisa ser empurrada, é a que aprendeu a caminhar sozinha com Cristo. E quem aprende a viver assim, descobre que a maior força espiritual não está na pressão que vem de fora, mas na convicção que nasce por dentro. Há algo que o tempo nunca conseguiu destruir na fé cristã: a necessidade de permanecer em Cristo. Culturas mudam, métodos mudam, igrejas mudam, estilos mudam. Mas o coração humano continua o mesmo, frágil, distraído, inclinado a se afastar se não for guardado pela comunhão diária com Deus. E é por isso que o hábito espiritual que sustentava a fé no passado continua sendo o mesmo que sustenta hoje: permanecer. João 15:4-7 não foi escrito para uma geração específica. Foi escrito para todos os tempos. Jesus não disse: permanecei em mim enquanto a fé for simples. Ele disse: permanecei em mim. Porque ele sabia que, quanto mais o mundo avançasse, mais o coração precisaria de raízes profundas. Os cristãos do passado enfrentaram perseguições externas. Nós enfrentamos distrações internas. Eles lutavam contra prisões. Nós lutamos contra dispersões. Eles tinham menos conforto, mas mais foco. Nós temos mais recursos, mas menos atenção espiritual. E isso torna o hábito da permanência ainda mais urgente hoje do que era ontem. Charles Spurgeon dizia que a maior prova da fé verdadeira não é sobreviver a uma crise, mas permanecer fiel quando não há crise alguma. Porque na crise, todos clamam. Na rotina, poucos permanecem. Na dor, muitos buscam a Deus. Na normalidade, muitos o esquecem. João 15 revela que a fé que sustenta gerações não nasce de eventos extraordinários, mas de uma vida ordinária vivida extraordinariamente diante de Deus. Permanecer não é viver de picos espirituais, é viver de constância, é acordar todos os dias com a mesma decisão silenciosa. Hoje, eu não caminho sozinho. Hoje, eu permaneço em Cristo. O hábito que sustentava a fé no passado não era sofisticado. Era simples: palavra, oração, comunhão, obediência, dependência, perseverança, disciplina invisível. Nada disso parece impressionante, mas tudo isso é indispensável, porque a fé não morre de uma vez. Ela enfraquece aos poucos quando esses hábitos se perdem. Spurgeon dizia que Satanás não precisa derrubar um cristão com grandes pecados, se conseguir enfraquecê-lo com pequenas negligências. Um dia sem oração, outro sem palavra, outro sem comunhão, outro sem vigilância. E quando a pessoa percebe, ainda crê, mas já não vive com a mesma força. João 15 nos lembra que o ramo não escolhe quando precisa da videira. Ele precisa sempre. E o cristão que aprende isso, deixa de tratar a comunhão como fase e passa a tratá-la como fundamento. Muitos querem uma fé que os leve ao céu, mas poucos querem uma fé que os sustente na terra. Querem salvação, mas não querem disciplina. Querem promessa, mas não querem permanência. Mas Jesus não separou uma coisa da outra. Ele disse: quem permanece dá fruto, quem não permanece seca. O hábito que sustentava a fé no passado não era heroísmo espiritual.
Era fidelidade comum. Não era intensidade ocasional. Era constância diária. Não era barulho. Era profundidade. Não era performance. Era presença. E é isso que precisa ser restaurado hoje. Não uma estética religiosa antiga. Não uma nostalgia espiritual. Mas a vida simples e profunda de quem aprendeu que permanecer em Cristo não é uma opção devocional. É uma necessidade vital. Se hoje você sente que sua fé tem sido mais marcada por correria do que por comunhão, mais por atividades do que por presença, mais por fala sobre Deus do que por vida com Deus, este capítulo não vem para acusar, vem para chamar de volta. Voltar ao hábito que sustenta gerações, voltar à disciplina que atravessa épocas, voltar à simplicidade que preserva a fé, voltar a permanecer. Porque a fé que permanece não é a que se adapta melhor às mudanças, é a que permanece firme no que nunca muda. E quem aprende a viver assim, descobre que o maior legado espiritual não é o que se constrói para ser visto, mas o que se cultiva para permanecer diante de Deus. No fim, o hábito que sustentava a fé no passado é o mesmo que sustentará a fé no futuro. Permanecer em Cristo, todos os dias, até o fim. Se, ao ouvir esta mensagem, você percebeu que sua fé tem sido mais corrida do que cultivada, mais ativa do que profunda, não trate isso como uma reflexão leve. Trate como um chamado de Deus. João 15 não foi escrito para nos deixar confortáveis. Foi escrito para nos manter conectados. Não conectados a atividades. Não conectados a métodos. Mas conectados a Cristo. Talvez você não tenha abandonado a fé, mas tenha abandonado o hábito que a sustentava. Talvez não tenha deixado de crer, mas tenha deixado de permanecer. Talvez ainda fale de Deus, mas tenha parado de andar com Deus. Hoje não é dia de culpa. É dia de retorno. Retorno à comunhão diária. Retorno à palavra viva. Retorno à oração silenciosa. Retorno à disciplina invisível. Retorno ao hábito simples que sustentava a fé quando não havia conforto, mas havia convicção. E se você deseja uma fé que dure, não caminhe sozinho. A Escola do Príncipe existe para formar cristãos que não querem apenas começar bem, mas permanecer fiéis até o fim. Aqui não prometemos atalhos, prometemos verdade. Não oferecemos entretenimento espiritual, oferecemos profundidade. Inscreva-se no canal Escola do Príncipe se você deseja uma fé que não viva de fases, mas de permanência. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa voltar ao essencial antes que a fé se torne apenas tradição. Porque no reino de Deus, não é vencedor quem corre mais rápido. É vencedor quem permanece até o fim. E quem permanece em Cristo descobre que a maior bênção da fé não é apenas ser salvo, mas ser sustentado todos os dias pela presença de Deus.